Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o Senhor apareceu em sonhos a Salomão durante a noite e disse-lhe: Pede o que quiseres. Salomão respondeu: Senhor meu Deus, vós fizeste reinar o vosso servo em lugar do meu pai David, e eu sou muito novo e não sei como proceder. Este vosso servo está no meio do povo escolhido, um imenso povo, um povo imenso, inumerável, e não se pode contar nem calcular. Daí, portanto, ao vosso servo um coração inteligente para saber distinguir o bem do mal. Pois quem poderia governar este vosso povo tão numeroso? Agradou ao Senhor esta súplica de Salomão e disse-lhe: Porque foi este o teu pedido, e já não pediste longa vida, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas sabedoria para praticar a justiça. Vou satisfazer o teu desejo. Dou-te um coração sábio e esclarecido, como nunca houve antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Refrão. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Senhor, eu disse, a minha herança é cumprir as vossas palavras. Para mim vale mais a lei da vossa boca do que milhões em ouro e prata. Amo, Senhor, a vossa lei. Console-me a vossa bondade, segundo a promessa feita ao vosso servo. Deixam sobre mim as vossas misericórdias e viverei, porque a vossa lei faz as minhas delícias. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Por isso eu amo os vossos mandamentos, mais do que o ouro mais fino. Por isso eu sigo todos os vossos preceitos e detesto todo o caminho da mentira. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. São admiráveis as vossas ordens, por isso a minha alma as observa. A manifestação das vossas palavras ilumina e dá inteligência aos simples. Amo, quanto amo, Senhor, a vossa lei. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, não sabemos que Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu desígnio? Porque os que ele de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aqueles que predestinou, também os chamou. Àqueles que chamou, também os justificou. E àqueles que justificou, também os glorificou. Palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse às multidões: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O homem que o encontrou tornou a escondê-lo e ficou tão contente que foi vender tudo quanto possuía e comprou aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, foi vender tudo quanto possuía e comprou essa pérola. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, apanha toda a espécie de peixes. Logo que se enche, puxa-no para a praia e, sentando-se, escolhe os bons para os cestos e o que não presta deitam-no fora. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão a separar os maus do meio dos justos e a lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Entendeste tudo isto? Eles responderam-lhe: entendemos. Disse-lhes então Jesus: por isso, todo escriba instruído sobre o reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, permitam-me que mencione o nome dos nossos irmãos que ao longo da nossa história, de 43 anos de história, desde a inauguração desta igreja, nesta semana de 24 a 30 de julho, o Senhor chamou Maria do Carmo Sousa, em 1986, em 1988, Jones Soares, em 1994, José da Costa, 2001, João Cordeiro, 2007, Jacinto Ferreira do Couto, 2009, Tiago Medeiros, 2019, Tiago Borges, em 2020, Ornaldo de Souza, em 2020, Maria da Conceição Valente Santos. E permitam-me também que mencione os nomes dos nossos irmãos José Augusto e Leonel Matos, também membros da nossa comunidade. Neste domingo, a liturgia da palavra é a continuação dos últimos 2 domingos, em que o Senhor tudo nos explica as parábolas do reino. E nestes 3 domingos, o Senhor foi-nos falando em parábolas. E hoje convida-nos a refletir sobre as nossas prioridades, os nossos valores, sobre os quais fundamentamos a nossa existência. É um convite a olharmos para aquilo que tem valor na nossa vida. Onde estiver o nosso coração, aí estamos nós. Aquilo que amarmos, é aí que estamos. Se amarmos coisas erradas, não tenhamos ilusões que é aí que estamos. Todo o nosso ser é abarcado pelas opções que fazemos. Olhando para a primeira leitura, tirada do primeiro livro dos Reis, capítulo 3 e seguintes, encontramos a figura e o exemplo de Salomão, rei de Israel, que sucedeu ao trono de seu pai, o rei Davi, que faleceu. Davi faleceu no ano 972 antes de Jesus Cristo. Israel só teve 3 reis e foi sempre um povo que se deixou governar pela sabedoria de Deus.
Só teve o rei Salomão, o rei Davi e o rei Saul. A primeira leitura traz-nos o relato de Salomão, onde temos o seu pedido, uma forma de oração para obter a sabedoria. Diz que podemos consultar a primeira leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 5. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, o sonho normalmente aparece como uma forma privilegiada de Deus comunicar com os homens, indicar os seus caminhos. É assim no Gênesis capítulo 20, versículo 3, no livro dos Números, capítulo 12, versículo 6, e é assim em São Mateus, capítulo 2, versículo 13. O sonho, através do sonho, Deus fala-nos. E é esta constante que encontramos no Antigo e Novo Testamento. E o rei de Salomão, sentindo-se fraco, escolhido por Deus, em sonhos o Senhor comunica-lhe: pede-me o que quiseres. E ele pediu sabedoria. Sabedoria, precisamos de ser sábios para saber escolher. No Evangelho, o Evangelho completa este raciocínio. O reino dos céus é um tesouro, diz Jesus, escondido num campo. Um homem encontra-o e mantém-o escondido, mas cheio de alegria, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Diz no Evangelho de hoje, São Mateus, capítulo 13, versículo 44. Somente quem é sábio consegue reconhecer o campo, o tesouro, escondido como um dom de Deus, sinal de uma proposta e de um chamamento para uma vida diferente. Daí a sua alegria de vender todos os seus bens, abandonar tudo o que era segurança no mundo, tudo aquilo que ele considerava como sucesso, todos os bens que tinha adquirido até ali com muito trabalho e muito sacrifício. Vende tudo com alegria, desprende-se de tudo e compra aquele campo para seguir a voz que no seu interior, a voz de Deus. O importante neste Evangelho é ressalvar que ao vender tudo o que tem, faz com alegria. Não faz com medo, não faz com tristeza, faz com alegria. Vende tudo, despega-se de tudo. Deus seduz-nos porque fala numa linguagem de alegria, que move a pressa e faz decidir. A alegria é um sintoma, é um sinal que se está caminhando na estrada certa. O homem vendeu o que tinha para comprar este campo. O termo de comparação aqui é o valor do tesouro, comparado com o valor de todas as coisas que o homem vendeu para poder adquirir o campo. Em tempos antigos, as pessoas tinham o costume de esconder objetos preciosos, cavando um buraco na terra, sobretudo por medo dos imprevistos da guerra. Contudo, a questão principal nesta primeira parábola é a descoberta do valor e da importância do reino. A lição de Jesus é clara: não há valor algum que possa superar o valor do reino do céu. Esse reino no qual Deus é o Senhor absoluto e onde floresce a graça, a redenção, a vida eterna. Todos os bens da terra são desprezíveis diante deste reino. A outra parábola, a segunda parábola,
fala-nos do reino dos céus semelhante a uma pérola de grande valor. O comprador, seguindo o mesmo caminho, vende tudo aquilo que tinha adquirido até aquele dia e com alegria vende tudo e projeta comprar aquela pérola que ele encontrou. Diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 45 a 46. A ideia que Jesus nos quer transmitir é que somente Deus conhece o que pode preencher o nosso coração. Só Deus pode dar-nos a parábola, através da parábola, explicar-nos o valor da pérola. Se nós não tivermos a sabedoria para distinguir uma pérola de valor ou não corremos o risco, não sabemos, somos ignorantes. Precisamos de sabedoria. Precisamos de sabedoria para saber escolher. Precisamos estar preparados. Se não soubermos o valor, não corremos o risco, não corremos riscos. E é preciso arriscar pelo valor do reino dos céus. A moral da história destas duas parábolas de Jesus, que nos fala em parábolas, qual é a nossa atitude perante a descoberta de algo valioso? Como é que nós reagimos? O agricultor e o vendedor vendem tudo. E diz no Evangelho que venderam tudo com alegria. Não foi a tremer, não foi inseguros. Venderam tudo para ganhar tudo, para ter tudo. Para um tesouro, para outra pérola de grande valor. Ambos também estão unidos num sentimento comum, a surpresa, a alegria de terem encontrado a realização de todos os desejos. A alegria é o sentimento de quem encontrou o verdadeiro tesouro, a verdadeira pérola, o tesouro do reino de Deus, o tesouro da pérola devem ser o Cristo para nós, e segui-lo é o que melhor podemos empreender na vida. E temos na história da nossa igreja grandes exemplos de pessoas que com alegria venderam tudo por causa do reino. Há um português que nasceu em Lisboa no século XVI, que foi para o Brasil, do princípio logo. Era um artista, um pintor, um homem culto, e foi para a zona de Salvador. Entretanto, foi quando se construiu o Palácio Central de Salvador, no Brasil. O governante contratou para fazer pinturas, para fazer os arranjos. Ainda hoje se pode ver esse palácio. E quando foi para reaver o resultado do seu trabalho, o governador, porque estava longe, porque não havia lei, estava no início, em vez de lhe pagar, prendeu-o. Chama-se Francisco da Soledade, Nossa Senhora da Soledade. E só foi solto porque escreveu ao rei de Portugal, Dom João V, e 4 anos depois soltaram-no. Ele largou tudo, em vez de procurar vingança, subiu o Rio de São Francisco, encontrou uma gruta no meio dos índios e também acolhia os escravos que se atreviam a fugir dos seus senhores. E nessa gruta levou de Portugal 2 imagens, o Senhor da Lapa e Nossa Senhora da Soledade, a Senhora da Solidão, a Senhora do Sofrimento. E hoje o Rio tinha, há muitos séculos, há muitos milénios, há milhares de anos, tinha cavado uma gruta na serra, grutas enormes, e foi aí que ele colocou a cruz, o Senhor da Lapa
e a Senhora da Soledade. E hoje é um lugar de peregrinação. Mas o exemplo deste homem, deste Francisco da Soledade, como lhe chamam, não foi vingar-se, não foi o rancores, foi para a solidão. Fugiu do mundo. E Deus serviu-se disso. O bispo daquela altura soube do bem que ele fazia na sua gruta, bem como que ele acolhia escravos que fugiam e sobretudo índios, chamou ao Salvador, preparou e ordenou o sacerdote. O seu processo de santidade encontra-se ainda a desenrolar. Ainda não foi declarado santo. Mas é para nós um exemplo, sobretudo para nós portugueses. Como é que agimos quando a vida não nos corre bem, quando nos sentimos incompreendidos, quando nos sentimos não amados, quando nos sentimos desprezados? Quais são as escolhas que fazemos? Francisco da Soledade, que eu espero que a Igreja venha a declarar de santo, tem a sua tumba na gruta também, é para nós uma inspiração. É uma inspiração da escolha do reino. Olhai que foi dos primeiros a ir pelo rio cima e encontrar uma comunidade por ali perto, junto àquela gruta, e ali ficou. E ali viveu, e ali pobre, humilde, sem contato nenhum com o mundo. Nós às vezes temos que seguir os exemplos dos homens e mulheres de Deus. Não ter alegria de vender tudo, quem tem bens para vender, ou deixar tudo e seguir a voz da nossa consciência, a voz de Deus. Não termos medo, não termos vergonha, não termos receio do que os homens podem fazer. Vivemos num tempo em que a justiça está-se a tornar parecida com a justiça do tempo de Francisco da Soledade. Quem tem poder faz o que quer. Mas sabemos que o reino prometido não falha. Sabemos que o reino é mais importante e devemos ter a alegria de, apesar de não sermos compreendidos pelos homens, sabemos que somos amados e somos esperados no reino dos céus. E uma última palavra, na próxima semana já está a iniciar-se em Lisboa o Encontro Mundial da Juventude. Rezemos pelos jovens, para que eles encontrem o sentido do reino, para que não tenham medo. Porque nós vivemos num tempo conturbado. Basta abrir o Facebook, entrar no Facebook e de vez em quando lá aparece alguém a tentar introduzir, a ver se as pessoas reagem, se mandam algo que parece verdade. Eu ontem até vi, parecia que o tapete que para o altar eram notas de 500 euros, para dizer que aquilo foi um gasto muito grande e que o Papa vai passar por cima de notas de 500 euros. Mas graças a Deus não vi lá nenhum comentário. É verdade que se gastou muito, mas também é verdade que nós temos que saber e temos que olhar que os maus, até às vezes nos orçamentos das coisas do governo, nada é correto. E em vez de criticarmos aqueles que têm a coragem de subir os graus do altar do Senhor, olhemos para a maldade de quem coloca as pedras no chão. E rezemos pelos jovens, para que eles descubram e sobretudo que saibam optar como Francisco da Soledade, que no Brasil viveu numa gruta, deixando para trás
tudo aquilo que era a segurança do mundo. E também precisamos deixar muita coisa do nosso mundo. E uma das coisas que precisamos de deixar é muitos programas de televisão e de meios de comunicação social. Deixemos-los falar, mas olhemos para o essencial e, sobretudo, olhemos para aquilo que é a realidade. E os próprios, às vezes os próprios que nos lançam as casquinhas para cairmos, são aqueles que dão a notícia para provocar, para distrair daquilo que é fundamental e daquilo que deveria ser pensado. Rezemos por todos os jovens. Graças a Deus vêm jovens de todos os países do mundo e alegramos-nos com isso. Mas também estamos atentos, porque nos últimos 40 anos, quase 50, em Portugal, temos-nos habituado a muita artimanha. Rezemos para que não haja nada, não haja absolutamente nada. Mas temos-nos habituado e sabemos que, rezemos que não, mas temos que estar preocupados e temos que rezar por todos os jovens, porque saibam olhar para aquilo que é fundamental e descobrir o reino dos céus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus,